Boa noite para vocês que estão aí nos assistindo, né? Sejam todos bem-vindos à disciplina de Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Anderson Macedo, vou estar junto com vocês aí nesta disciplina. A minha formação aí é especialista em engenharia de software com o ML, tá? Que é uma tecnologia que vocês já viram aí, vocês estão no seu semestre, claro, né? Para modelagem de sistemas. Bom, vocês tiveram aí várias aulas já, né? O último professor que teve aula semana passada foi o professor Paulo, né? Vocês tiveram 4 aulas com ele. Vocês vão enjoar um pouco da minha imagem, da minha voz, porque serão 6 aulas comigo. Então são 6 aulas dessa disciplina, tá? Então a gente vai procurar aproveitar muito bem o tempo, tá? Bastante prática, para que vocês aí tenham mais tempo aí na prática mesmo da ferramenta, ok? Então vamos trabalhar nessa disciplina com desenvolvimento mobile, desenvolvimento para aplicativos, para smartphone, tablets, phablets em geral, ok? A tecnologia utilizada será Android, tá? Antes da gente começar a aula, né, eu sempre gosto de brincar aí com o professor Paulo, né? Então, eu sei que vocês todos aí, né, depois da primeira aula dele, foi todo mundo no mercado e foi comprar o quê? Da NET, né? Para fazer aquele telefone sem fio lá que ele brinca com vocês. Então, sempre eu falo aí depois das aulas dele isso, eu gosto de brincar com vocês também. Recados, antes da gente começar, né, para o conteúdo dessa aula de hoje, quero ressaltar que o fórum está aberto, tudo bem? Então o fórum, tanto do 5º semestre quanto do 6º semestre, né? Estamos no 6º semestre regular, porém os alunos do 5º semestre Flex também estão fazendo as disciplinas do 6º semestre. A diferença é que uma turma se forma e a outra, o ano que vem, no primeiro semestre de 2017, vai concluir então, junto com o primeiro semestre, ok? Então o fórum já está aberto, tá? Deem as suas contribuições lá, a sua experiência, né? O texto que eu pus lá é um texto só para fazer uma chamada, tá? Fiz a minha apresentação lá e falei que era para a gente estar debatendo ali sobre os assuntos das aulas, ok? Bom, vamos ao quadro então, pessoal. Vamos ver aí o objetivo dessa aula de hoje. Total de 6 aulas, tá? Então tem muita aula para a gente ver, bastante coisa. Essa primeira aula somente vai ser um pouco mais teórica, tá? Porque eu preciso falar de vários conceitos para vocês aqui do desenvolvimento com Android, tá? Da plataforma. A gente vai falar sobre os históricos, que são curiosidades bacanas, tá? Trouxe um vídeo também para vocês aqui, para metade da aula, que é do Olhar Digital, que conta toda a história aí, das versões do Android também, tá? E vamos então começar a aula. Olha só, o objetivo da aula de hoje, então, apresentar a plataforma Android, tá? Então nós vamos utilizar o Android Studio, certo? Depois eu vou mostrar para vocês. Não está riscando o quadro aqui, deixa eu ver. Isso, agora sim, tá? Então, a plataforma... Não está riscando. Bom, a plataforma vai ser o Android Studio, tá? E pontos importantes sobre a evolução desta tecnologia. Novamente, então, frisando que nós vamos passar aí por todas as versões do Android, ok? Bom, vamos prosseguindo. Beleza. Bom, isso. O Android, então, é uma plataforma aberta, voltada para dispositivos desenvolvida pela Google, tá? E atualmente é mantida pela OH, que é a Open Handset Alliance. Eu já vou falar sobre essa grande associação, tá? Ela compõe mais ou menos cerca de 40, né? Aproximadamente 40 empresas fazem parte dessa OHA, tudo bem? Então, é uma plataforma aberta voltada para dispositivos desenvolvida pela Google. Hoje ela está com a Google, tá? Bom, quem tiver dúvida, só consultar o link que está ali, www.openhandsetalliance.com. Essa linguagem, aliás, essa plataforma, pessoal, plataforma Android, ela vai utilizar a linguagem Java, tá? Então nós vamos trabalhar aí nativamente com a linguagem Java dentro dessa disciplina, tá? Ok, então estamos fazendo alguns testes aqui para ver se o quadro voltou, tá belezinha, vamos continuando aqui. Então, como eu havia falando, vamos trabalhar com a linguagem Java, tá? Mas, professor, necessariamente a gente precisa trabalhar... Não, opa, aí, agora sim. Necessariamente a gente precisa trabalhar com a linguagem Java?
Vamos lá. Bom, a última versão do Visual Studio, agora eu vou falar de outra plataforma, tá? Do Visual Studio, que saiu, né? Que é o Visual Studio 2015. Então você já consegue programar em C# com uma virtualização ali para ele gerar, então, o seu aplicativo em Android. Então você não precisa mais programar em Java, porque o Visual Studio ele já faz isso internamente, tá? Mas, mesmo assim, tá? O que é feito? Você programa em uma outra linguagem e quando você compila é transformado em Java, porque a linguagem nativa aí do Android é Java, ok? Mas o Visual Studio 2015 você já consegue programar em C# para Android também, tá? Voltando ao quadro lá. Então, nós vamos utilizar aí recursos, né, e conteúdos que vocês aprenderam nas outras disciplinas do semestre do curso. Tá? Então, vocês tiveram lá, por exemplo, a aula de programação orientado a objeto. Então, a gente vai trabalhar com a linguagem Java. Claro, a gente vai ter que fazer instância de classe, nós vamos ter que criar objeto, né? Eu vou ter que fazer, por exemplo, a implementação de uma interface, eu vou ter que estender uma herança, tudo na linguagem Java, tá? Então, é legal aí que você dê uma revisada nesse conteúdo para que a partir da próxima aula, quando nós pegarmos, né, bem na parte prática, a gente não tenha que perder muito tempo com esse tipo de coisa que já foi vista por vocês, certo? Bom, vantagem para os desenvolvedores que possuem conhecimento nessa poderosa linguagem de programação em alta no mercado de tecnologia, de TI. Então, né, novamente aí, frisando a linguagem Java. Esse quadro aqui ele não tá bacana para escrever. Vamos lá. Continuando aqui a aula, em 5 de novembro de 2007, então agora a gente vai falar um pouquinho da história do Android, né? De quando que ele surgiu, a partir de quando. Então eu sempre costumo dizer que o Android ainda é uma tecnologia nova no mercado, tá? Porque tem menos aí de 8 anos, menos de 10 anos. Tudo bem? Então, olha só, no 5 de novembro de 2007, a empresa tornou pública a primeira plataforma open source de desenvolvimento para dispositivos móveis, baseada, então, na plataforma Java, com sistema operacional Linux Android. Tá? Então, como já foi falado aqui no outro slide, essa plataforma é mantida pela OHA, que é a Open Range Set Alliance, que é um grupo formado aí por aproximadamente 40 empresas, né, as quais se uniram aí e decidiram tocar o desenvolvimento então dessa plataforma, até posteriormente ela ser mantida, ela ser comprada, né, pela Google e atualmente é mantida pela Tal. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos continuando aqui. Isso. Bom, a primeira plataforma completa, tá, móvel completa, aberta e livre. Então, quando a gente fala em desenvolvimento Android, em plataforma Android, nós temos que saber que é uma plataforma livre, é open source. Tá? Então, por exemplo, muitos alunos me perguntam, mas professor, qual que é a vantagem de eu, por exemplo, programar em Java? Tá? Qual é a vantagem de eu programar em Java do C#? Tá? É assim, não tem muitas grandes vantagens. Tá? A única diferença é que a linguagem Java na plataforma Android é baseada em Linux. Tá? Então é free. Então é muito mais em conta. Por exemplo, por isso que os órgãos de gestão pública é tudo Linux, é tudo plataforma Linux. Por quê? Porque você não tem que pagar com licenciamento de software, é gratuito isso daí. Então é um pouco mais difícil de você, por exemplo, implementar o Visual Studio, que a gente sabe que ele é pago. Tá? Não estou colocando aqui as preferências entre as ferramentas, muito menos na linguagem, somente o que é mais aceito ou não, o que é mais fácil ou não. Tudo bem? Bom, um dos smartphones que ofereceu suporte a esse sistema operacional foi o G1. Então, esse smartphone que você está vendo aqui nesta imagem é o G1. A empresa que desenvolveu esse cara aí foi o T-Mobile, certo? Essa empresa aí desenvolveu esse aparelho em destaque na imagem ao lado. Se eu não me engano, é uma empresa alemã. É isso mesmo, tá? Chegou ao Brasil em setembro de 2009, tá? Setembro de 2009. Então, desde setembro de 2009, já era possível você ter em mãos, tá, do consumidor final, um aparelho desse tipo. Ok, tá. Vamos lá, vamos prosseguir então para o próximo slide. Isso.
Bom, o Android chegou ao Brasil e hoje contamos com operadores como, né, Claro, TIM, Vivo, Oi, que já oferecem suporte a esta plataforma. Então nós temos aí várias marcas de smartphone dentro dessas operadoras citadas, tudo bem? Que concorrem aí no mercado buscando atender o cliente jogando alto pelo apelo visual. Então, se você viu ali, por exemplo, né, o smartphone que foi colocado no slide anterior, ele era ainda um padrão um pouco, vamos dizer assim, ele não tinha tanto apelo visual, porque foi o início, tá? Então, em setembro de 2009. Quer ver, ó? Vamos cortar aqui para o Note, por gentileza? O pessoal está dando uma mexida no quadro aqui. E eu quero mostrar que em setembro de 2009, vamos ver se eu consigo fazer uma pesquisa rápida aqui, se a minha internet está funcionando. Eu queria mostrar que nós tínhamos outros sistemas operacionais no mercado, como o Symbian, tá? Symbian. E eu tinha um telefone, que era o Nokia, se eu não me engano, era o S5800, tá? Que nesse mesmo ano e nesse mesmo mês, tudo bem? Em setembro de 2009 aí, ele tinha quase os mesmos recursos, aliás, quase não, ele tinha os mesmos recursos que a plataforma Android, ó. Não sei quem lembra aí, quem teve, né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar, mas é esse smartphone aqui, ó. Tá? Então, é um smartphone que surgiu em setembro de 2009, tá? Meados aí do ano de 2009, e ele era com uma qualidade bem superior ao Android, tá? Então, nessa época aqui, o Android, ele ainda não estava com essa bola toda. Por isso que eu falo que ele é uma tecnologia nova no mercado ainda, tá? Então, eles estavam ainda aprimorando. A primeira versão que chegou ali foi a Cupcake, que é a versão 1.5. Já nós vamos comentar sobre essas versões aí que você vai ver, tá? Então, esse smartphone aqui, eu tive ele, tá? Ele foi bacana mesmo. Ele tinha serviço de hotspot, que é aquele serviço que você faz o roteamento do seu 3G ali para você compartilhar a sua internet com outros usuários, tá? Ele tinha GPS também, tá? E ele era bem rápido. E não era sistema operacional Android, ele é sistema operacional Symbian, tá? Vamos de volta ao quadro ali. Ok. Então, mostrado aí um outro sistema operacional similar aí ao Android no mercado, tá? Vamos para o próximo slide. Ok. Bom, o Android, então, sistema operacional móvel mais usado, mais utilizado no mundo, tá? E com maior fatia de vendas no mercado. Então, não estou querendo dizer aqui que ele é o melhor, ou que ele é o pior, ou que ele está em segundo, em terceiro, tudo bem? Que ele é o com maior fatia, ou seja, é o mais vendido. Tá? Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Ele é muito mais vendido que o Windows Phone e que iOS, tá? Que é o da Apple, ok? Bom, e agora nós vamos aqui aos dados. Um estudo realizado pelo IDC do Brasil, tá? Que é um órgão aí bem interessante, bem conceituado para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de Ibope, tá? Mostra que foram vendidos mais de 15 milhões de smartphones entre julho e setembro de 2014. Então nós estamos falando aqui do terceiro trimestre do ano de 2014. Olha só que absurdo, ó, 91% tinham o sistema operacional Android. Então desses 15 milhões de smartphones que foram comercializados, que foram vendidos entre julho e setembro de 2014, 91%. Então por isso que a gente fala que é a maioria esmagadora, tá? A maioria esmagadora. E isso dados de setembro aí de 2014, então tem 2 anos, tá? Essa pesquisa aqui você pode acessar, ela está disponível nesse link aqui no www.idcbrasil.com.br. Se você entrar lá e colocar idc.com, ele vai entrar na página do IDC americana, tá? Mas nós temos também a página em português, que é o idcbrasil.com.br. Você vai conseguir localizar essa pesquisa aqui que eu coloquei na aula para vocês, tudo bem? E é muito interessante porque é um valor absurdo, né? 91%, a gente não está falando de 50%, né? De 60%, é 91%. Então os outros 9% ali se dividem nos outros sistemas operacionais. Então, para você ver a importância, né, a utilização do Android hoje. Então, né, aí você pode falar assim para mim, professor, mas no meu círculo social, né, na minha empresa lá, nós temos, por exemplo, 30 pessoas, 20 tem iPhone, 10 tem Android, tá? Mas você não pode
fazer isso, você não pode analisar, né, e tomar como base pesquisas do seu grupo de convívio, do seu círculo social. Por isso que existem esses órgãos que são competentes para fazer esse tipo de pesquisa e a gente pode utilizar esses números como regra, ok? Então tudo depende aí, né, claro, de como você faz isso. Vamos lá para o quadro de novo. Perfeito, vamos prosseguindo então. Agora vamos falar um pouquinho das versões aí, ó. A versão beta, tá? A versão beta foi lançada em novembro de 2007, assim como o seu SDK, Software Development Kit. Pessoal, então esse SDK aí, todo mundo sabe o que é, né? Esse SDK aí é o conjunto de ferramentas que o desenvolvedor ele recebe quando ele baixa o Android Studio, ou então quando ele baixa o ADT para trabalhar com o Eclipse lá, ele vai ter acesso ao SDK. O que é o SDK? É como se fosse um kit, né, de desenvolvimento aí, de todas as ferramentas que ele vai precisar para desenvolver um aplicativo. Está aqui, ó, SDK, conjunto de ferramentas específico para desenvolvedores, tá, implementarem a interface com o usuário. Mais uma curiosidade aqui, olha só, no dia 5 de novembro, tá? Dia 5 de novembro de todo ano, então, é a data oficial em que se comemora o aniversário da plataforma Android. Mas uma curiosidade que muitos não sabem é que eles comemoram, na verdade, no dia 9 de novembro. Né? Então, no dia 9 de novembro desse ano, a plataforma Android aí fez 8 anos. E aí o pessoal pergunta assim, mas como assim, né? Bom, manja aquele filho que nasce um dia, o pai registra no outro? É mais ou menos assim. Não tem muita explicação lógica para isso. Tá? Então a data oficial é dia 5 de novembro, mas eles comemoram mesmo, né? Eles fazem festa lá e batem palma para o Android no dia 9 de novembro de todo ano, ok? Só uma curiosidade aí. Voltando lá. Perfeito. Bom, prosseguindo. Isso. E aí vamos para uma outra curiosidade. Então você está vendo aí que a aula, né, está bastante bacana aí, porque está mostrando aí algumas curiosidades para vocês. Alguém sabe, agora eu quero a participação dos polos, tá? Nós estamos aqui com o nosso tutor eletrônico, Nilson. Nilson, quantos polos que tem conectado aí? 59? Nossa, é polo, né? É bastante polo. Então eu quero aí a contribuição de vocês para dizer aqui, ó, se alguém sabe por que as versões do Android, tá, tem os nomes de doce. Olha só, existe uma curiosidade quanto aos nomes das versões do Android. Por quê? Tá? Então, olha lá. A primeira versão, né, foi a Alpha, tá? E depois a próxima versão lançada foi a Beta. Então, tirando a Alpha e a Beta, tá? Eu quero saber aí, quem sabe uma curiosidade sobre os nomes, tá? Das versões do Android. Tudo bem? Será que a gente espera um pouquinho aí, uns 2 minutinhos, para ver quem que manda a resposta aqui? Ou eu posso revelar a curiosidade que eu queria? Eu vou falar de uma, tá? Depois a gente vai para o momento rápido de perguntas. Daí, quando a gente voltar, enquanto a gente volta, vocês vão mandando aqui, tá? Porque são 2 curiosidades, eu vou revelar uma e eu quero que vocês mandem aí, quem sabe, a outra. Aí, depois do momento de perguntas, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Bom, a primeira você viu ali, já vou falar. A primeira versão, então, chama Alpha e a segunda Beta. A próxima versão que chegou para o consumidor final começa com a letra C, que é o Cupcake, tá? Versão 1.5. Após isso, a próxima versão foi a 1.6, que foi a Donuts. Então você viu que qual é a curiosidade? Está indo em ordem alfabética, tá? A, B, né? Alpha, Beta, Cupcake, Donuts, Eclair, Froyo, assim por diante, até chegar na última versão, que é a Marshmallow. Então você pode contar, né? Você pode fazer uma pesquisa rápida e você vai ver que segue uma sequência em ordem alfabética. Então isso é uma curiosidade. E agora eu quero que você descubra a outra curiosidade. Vamos para um rápido momento de perguntas e eu já estou voltando aqui com vocês. Até mais.
Ok, estamos voltando aqui então. Lá de Limoeiro do Norte, né? Foi o primeiro polo aí que deu a participação aqui lá do Ceará. Um abraço pessoal do Ceará e lá de Limoeiro do Norte. Ele fez uma pergunta, né? Para perguntar se o que ele falou aqui tá certo. Nomes de comida, é quase isso, né? Nomes de doces, ok? Então todas as versões do Android, desde a primeira, tirando o Alpha e a Beta, começando pela terceira versão, que é o Cupcake, até a última versão que foi lançada exatamente dia 29 de setembro de 2015, né? Então fez um ano ontem, a última versão que nós temos, a 6.0, né? O Marshmallow já fez um ano ontem já. Então olha só como é que passa rápido. Mas ainda assim, eu digo que o Android ainda é uma tecnologia ainda nova no mercado. Nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Então, tecnologias vão e vêm. É lógico que o Android já mostrou que veio para ficar, tá? Mas, por exemplo, não se compara ao Windows, por exemplo, né, que tem aí mais de 30 anos. Tudo bem? Bom, a outra curiosidade é o porquê, né? Então tá, todo mundo sabe já que são nomes de doces e são em ordem alfabética, propositalmente. Agora, o porquê que é nome de doce? Tá? Então, dole uma, dole duas, dole três, ninguém sabe. A resposta correta, pessoal, é que não há, tá? Foi uma brincadeira, tá? Foi uma brincadeira e o pessoal começou a levar isso a sério, tá? E colocou como regra. Então, toda a versão do Android leva nomes de doce. Quer ver um outro exemplo? Olha só. Steve Jobs, né, quando foi lançar lá o primeiro computador com tela gráfica, ele colocou como Lisa. Quem era Lisa? Lisa era o nome da filha dele. Tá? Então acontece muito isso. Um outro exemplo. A última empresa de software, uma software house que eu trabalhei aqui em Londrina, nós brincávamos com isso daí também com os nomes dos servidores. Eram os super-heróis da Marvel, por exemplo. Então tinha lá o Superman 1, o Batman 2, né? Então a gente tinha que fazer uma pesquisa de um software, a gente queria instalar um software na nossa máquina ali. Entra lá e pega no Batman. Aí você ia lá e colocava Ctrl barra, Batman 01, ou seja, era o nome do servidor. Tem porquê isso? Tem motivo? Não, é uma simples brincadeira, tá? Então a gente fala assim, nós costumamos dizer assim, né, que a área de TI é bem pesada, a gente tem que pensar bastante. Então tem essas brincadeiras aí para deixar o ambiente mais legal. Se você não trabalhou em uma empresa de TI, não perca a sua chance, você vai se divertir muito. Trabalha muito, viu pessoal? Mas se diverte bastante também, ok? Bom, vamos ao quadro, então, respondido. Tem mais perguntas aí, Nilson? Não? Por enquanto não? Ok. Bom, das duas, uma, né? Ou não tem pergunta nenhuma porque a aula está... que não tem dúvida, ou os alunos não estão entendendo nada. A gente sempre fala isso daí, né? Bom, então, passando aqui, vamos começar a fazer aí a apresentação das versões do Android. A primeira, então, né, que foi o Cupcake 1.5. Então, foi essa versão aqui que eu comentei com vocês e chegou aí no mercado, né, para o consumidor final em meados de setembro de 2009. Tá? Exatamente essa versão. Setembro não, um pouco antes. Abril, tá, de 2009. Ok? Essa versão aqui já estava disponível no mercado. Você pode ver aqui pela imagem destacada, né, que o apelo visual aqui era bem pobre, mas para aquela época era o que tinha de mais avançado. Então nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, você vai assistir um filme hoje, né? O Star Wars aí, por exemplo, que fizeram agora um novo, recentemente. Você vai comparar com os que foram filmados em 75, 78, né? Não tem como comparar o efeito especial da época. Naquela época era o que tinha de melhor. Tá? Então você nunca pode fazer esse tipo de comparação muito a sério. Mas só para a gente ter uma ideia. Olha só como era. Tá? Então hoje avançou muito já, avançou muito. Estou falando somente aqui do design. Tá? Bom, essa versão aqui, olha só. Tinha, né, suporte para gravação de vídeos, né? E era baseado, o sistema operacional dessa versão aqui 1.5, Cupcake, era baseado então no kernel do Linux, que é o coração aí do Linux, o sistema operacional do Linux. Todo mundo que mexe um pouquinho com o Linux sabe, então, que existe o kernel lá, que é o coração dele. E é o shell, né, que é como seria a interface para você mexer aí no kernel do Linux. Todas as imagens aqui, pessoal, você tem uma fonte aqui embaixo, tá? Então você pode consultar esse link. Infelizmente você não recebe o slide, você recebe o PDF. Então, mas se você procurar lá no Google, então se você der uma olhada naquele link ali, você vai achar essa imagem também, tá? Beleza. Bom, então aqui, sempre após a apresentação da versão,
e quais os recursos implementados nela, tá? Que são os que eu destaquei para você aqui, o que eu falei, eu trago então um slide para mostrar o doce associado a essa versão. Então, cupcake. Então, quem não conhece o cupcake está sendo apresentado para vocês aí, ó, tá? Quem não comeu também, pode comer, é muito bom, né? É muito gostoso. Esse doce aí que é aquele bolinho, né? Suporte para gravação de vídeos, né? Então, está sendo replicado nesse slide aqui. Beleza? 1.5 cupcake. Então, seguindo aí a ordem alfabética, A, B e C. Beleza? Vamos então para a próxima versão. Olha só, foi para o D, Donuts. Android 1.6. Outra coisa, outra curiosidade aqui, né, que a gente pode ressaltar, que não é uma regra, é o número da versão. Por exemplo, né, 1.5 foi a Cupcake. Daí ele gerou aqui 1.6, que foi o Donut. Então quem que manda, né? Por que depois do 1.5 ele não foi para 2 direto? Que nem a última versão agora, atualmente, antes do Marshmallow, era o 5.0, que era o Lollipop. Por que a próxima versão não foi 5.1, seguindo essa mesma lógica aqui, ó? Não, eles fizeram a 6.0 e lançaram uma outra versão, que é a Marshmallow, que eu disse que já completou um ano ontem. Tá? Então, o porquê disso? Tá? Normalmente, as empresas, né, quando elas mudam o número da esquerda aqui, acontece assim, acontecem mudanças drásticas. Então, quando muda, por exemplo, né, a versão 5 para o 6, então são mudanças drásticas. Quando você tem aqui versão 1.5, 1.6, aí lança 1.7, aí lança 1.8, opa, agora vai mudar mesmo. Aí os caras vão lá e lançam a 2.0, pulou 1.9 ali. Tá? Então, diz a lenda, também a gente não pode levar como regra isso para todas as empresas, que é mais ou menos assim que funciona. Então, enquanto você não muda, né, o número da esquerda aqui, é porque não existem mudanças muito drásticas. São só correções de bugs e algumas customizações. Agora, quando muda muito, então os caras mudam o número da versão, tá? De 5 para 6, 6 para 7 e assim por diante. Beleza? Bom, Donuts então. Esse cara aí agregou o quê? Galeria de fotos e vídeos. Olha só que bacana, ó. Galerias de fotos e vídeos, né? A gente olha isso aqui hoje e dá risada. Por quê? Porque isso aí é uma coisa muito comum. Qualquer celularzinho que custa 50 aí, né, que é um smartphone hoje, tem uma galeria de fotos e vídeos. Você consegue gravar vídeos, você consegue tirar foto, né? A foto vira, você consegue mandar ela, enviar ela por diversos meios de rede, né? Tiveram aí a disciplina do professor Paulo, entende muito mais disso do que eu, é a área dele, tá? E um comando de voz eficiente. E aí eu pergunto para você, olha só, isso aqui também foi em 2009, tá? A versão 1.6 do Android também foi lançada em 2009. Então, olha só que bacana, né? Desde essa época aí, já é possível você trabalhar com galeria de fotos, de vídeos, tá? E fazer também chamadas por voz. O comando por voz, que muita gente até não usa hoje, porque é uma coisa assim, que quando é novo, você começa a usar bastante. Depois, perde um pouco a graça, né? Então, muita gente nem usa mais, mas surgiu com essa versão aí do Android. Estou falando somente da plataforma Android, tá? Então lembra que eu fiz aqui uma analogia com outro smartphone que eu mostrei para vocês aqui, até falei que eu tive, que foi o Nokia, sistema operacional da Symbian, tá? Então, falando agora só do Android. No Android, isso surgiu também em 2009 na versão 1.6, ok? Voltando ao quadro. E aí eu quero mostrar então o doce aqui, né? Isso aqui a gente vai pegar no pé dos policiais americanos, que é o docinho que nós temos aqui. Deixa eu ver se estou trocando de slide aqui. Isso, agora sim. Que é o nosso doce aqui, ó. Donuts, é a nossa rosquinha. Então, esse cara aqui, todo mundo pega no pé dos policiais americanos, né? Que eles são um pouquinho acima do peso, porque eles não fazem nada, eles não ficam correndo atrás de bandido, né? Eles sentam lá e ficam comendo rosquinha o dia inteiro. Mas é lógico que é uma brincadeira, né? Ok, então, replicando aqui os recursos que foram adicionados, né? As novidades aí nessa versão. 1.6, que é o Donuts. E aí o doce associado, que é a nossa famosa rosquinha. Prosseguindo, olha só, agora você viu que do 1.6 foi para o 2.0. Então eu posso, partir de acordo com essa ideia que eu passei, eu posso pensar que aqui houveram mudanças um pouco mais drásticas, um pouco mais profundas aí da versão 1.6 para a versão 2.0 e 2.1, que é o Eclair.
Eclair. Alguém conhece esse doce aqui? Já ouviu falar? É a nossa bomba de chocolate. Olha que delícia, né? Quem nunca comeu uma bomba de chocolate aí? Bomba de chocolate. É o Eclair. Lançada no final de 2009. Então, novembro, dezembro de 2009. E janeiro de 2010, né? No caso da 2.1 ali. Novo aplicativo do Google Maps. Google Maps, tá? Então, nessa época aqui, não era muito comum você ter um GPS muito legal no seu smartphone. Então, todo mundo utilizava o Google Maps, tá? Não que ele seja um GPS, né, o melhor GPS do mundo, mas você consegue ir para qualquer lugar com o Google Maps, né? Então, até eu comprar um smartphone legal, eu utilizava o Google Maps dentro do meu carro, tá? Agora, claro, hoje os carros novos eles já vêm com o GPS junto, mas você pode também utilizar o GPS, aplicativos de GPS do seu smartphone que são bem melhores do que os dessa época aí de 2009. Mas eu fui para muitos lugares aí somente pesquisando pelo Google Maps. E o Google Maps, você viu que ele é um pouco antiguinho já nos smartphones. Olha só para você ver no quadro lá, desde então de 2009. Outra coisa que é legal ressaltar, olha só, suporte ao HTML5. O professor, mas HTML5 não é uma coisa nova? Que tem aí no máximo 1 ano, 2 anos? Não, muito pelo contrário. Ele é antigo, ele é de 2009. Ó, 2009, aliás, ele é de antes dessa data, tá? Mas em 2009 nós possuímos o smartphone com essa versão do Android, tá? 2.0, 2.1, que é o Eclair, que já dava suporte para implementar páginas que foram construídas com a tecnologia HTML5. Isso daqui, pessoal, é um conteúdo que eu dou na disciplina de Programação Web 2 para o pessoal do quinto semestre. Vocês tiveram essas aulas comigo exatamente no semestre passado. Lembra que nós trabalhávamos com as 5 tecnologias? PHP, né? Que é uma linguagem de programação orientada a objetos, CSS, parte de design, trabalhamos com o JS, que é o JavaScript, né? Que é a parte de programação que você faz a validação no lado do cliente, trabalhamos também com o MySQL, parte de banco aí, né? E trabalhamos também com o HTML5. Então, veja para HTML5. Então, veja aqui ó, que o HTML5 ele não é uma tecnologia nova, tá? Beleza? Então, nessa época aqui já era possível você ter aí um smartphone que fazia suporte ao HTML5. É bacana a gente ficar sabendo desses dados para não falar besteira depois e não se confundir, né? Então, olha aqui, ó, a nossa bomba de chocolate desenhada aqui, né? Bacana, muito chocolate aí para você se esbaldar. Beleza? Quem nunca comeu pode comer que é bom, tá? Aliás, a gente brinca bastante, fala que doce é bom, né? Que é muito gostoso e tal. Mas na verdade, né? O doce ele não é bom, ele não faz bem para a sua saúde. Tudo bem? É muito gostoso? É, né? De vez em quando é bom? É, mas com moderação. Porque o doce, ele só faz mal para a sua saúde, né? Vai deixar você obeso e vai te dar cárie no dente. Tudo bem? Voltando ao quadro. Aí, dicas de saúde. Você já está tendo uma aula de dicas de saúde também. Continuando aqui as nossas apresentações, vamos para a letra F, a próxima versão, 2.2, que é o Froio. Olha aí, ó, Froio. E quais foram aí os benefícios, né? Quais são as customizações, quais são os recursos que foram adicionados nesta versão aí, exatamente, que é o Froio, que é a 2.2. Então nós podemos ressaltar entre elas uma maior estabilidade, tá? E performance. Bom, performance, pessoal, é muito clichê, porque a cada versão que você solta, tá? Seja de um software, né? Seja de um aparelho, é claro que vai ser investido em performance. Tá? Então, se você pega lá, por exemplo, o iPhone, é lógico que se você pegar lá o iPhone 5 para o 5S, para o 6, eles vão diferenciar também em performance, eles vão ficando com a performance um pouco melhor. Tudo bem? Então, isso aí é óbvio. Suporte ao hotspot. Então, hotspot, o que é o hotspot? O hotspot é o recurso de você conseguir, então, fazer com que o seu smartphone sirva como um roteador. Por exemplo, né? Você está em casa ou então você saiu com seus amigos e tal, e a internet de todo mundo acabou e você tem ainda. Então, você pode fazer com que o seu smartphone seja um roteador. Você vai compartilhar a internet com as outras pessoas. Isso chama-se hotspot. Tá? Isso começou aonde? Na versão Froio.
Acompanha comigo ali para você ver. Na versão 2.2. Isso já era possível, tá? Esse tipo de serviço aqui com o Android. E veja aqui embaixo que o design ele vai mudando. De acordo com as versões, né? De acordo com o que elas vão passando, o design ele vai ficando um pouco mais atrativo, um pouco mais atual. Embora você consiga ver aqui que os ícones, né? Aqui em cima, ó, eles ainda estão antigos, né? Quando você olha aqui, lembra quando você vê uma tela, por exemplo, do Windows 95, Windows 98, você olha assim e fala, nossa, que negócio da idade da pedra, né? Mas, naquela época, volto a dizer, era o que se tinha de melhor em termos de gráfico, né? Em termos de design e tudo mais. Então, quem mexe com essa parte de design sabe muito bem do que eu estou falando. Saiu o nosso café lá ou não? Saiu? Puxa, eu estou esperando aqui o nosso café. Vamos lá. Froio. Então, esse aqui, ele parece um açaí, né? Se você for olhar aqui, ó, né? Quem gosta, né? Parece, é como se fosse um açaí, né? Mas esse aqui, então, é o Froio. É o doce aí que levou. Tá vendo que tem morango, parece que tem kiwi ali, né? Sorvete. Então, esse cara aí é o Froio. Tá? Então, quem nunca tinha visto, está vendo agora aí. Legal. Vamos prosseguindo. Ah, tá. Essa versão aqui é bacana. 2.3. Gingerbread. Bom, Gingerbread, quando eu começo a falar sobre essa versão do Android, eu lembro do Shrek. Por quê? Porque o símbolo, né? O mascote ou o símbolo da 2.3 aqui é exatamente aquele biscoito que tem no filme do Shrek. Eu não vou lembrar agora qual Shrek é, se é o 2, se é o 3, ele fica gigante, né? Os caras confeccionam ele lá, colocam bastante massa, né? Bastante fermento lá para ele crescer e ele fica gigante. É o 2, ó, que estão fazendo sinal aqui para mim que é o 2. Shrek 2. E ele fica gigante, ele fica um monstrão, né? Então é o Gingerbread. Olha só, estabilidade e performance e também suporte aqui ao hotspot. Você viu que o design dele deu uma boa melhorada, ó, né? Tá bem bacana aqui. Já tá quase igual um tablet, né? Você pode ver ali que ele tá dividido em duas telas, né? Então é bem interessante. E olha aqui, ó, aqui. Então, essa imagem aqui, né, lembra bem, né? Quando você olha aqui, você vai lembrar bem do filme, né, do desenho do Shrek. É o Gingerbread. Ok? Bom, interface melhorada, como você viu ali no slide anterior, e também suporte a resoluções de smartphones maiores. Tá? Suporte a resolução de smartphones maiores. Por isso que você viu ali que ele parece um tablet, né? É como se você tivesse ali duas telas. Eu não sei aí em que momento, não vou guardar que ano também, mas deve fazer uns 10 anos, né? Antigamente a gente tinha uns smartphones que você puxava e ele abria o teclado embaixo, assim, né? Então, quando isso daí saiu, né? Como era novo, né? Era muito bacana. A hora que você puxava assim, ele vinha, você digitava ali, né? E aí a hora que você empurrava, ele escondia. Hoje em dia, os smartphones eles não têm mais botão. Você percebeu isso, não? Tá? Então é uma tela lisa. Se você pegar isso daí, por exemplo, né? Se você der um smartphone desse para uma pessoa idosa, né? Os menos antenados, eles não vão saber o que fazer. Eles não vão nem saber que aquilo ali se trata de um telefone, de um smartphone. Né? Eles vão começar a passar o dedo, mas espera aí, cadê os números aqui para eu discar? Né? Eles não vão encontrar. Né? E isso aí é uma evolução que deixou muita gente para trás na inclusão digital, infelizmente. Salvo aí os idosos que são ativos, né? Que têm, né, filhos e netos que têm paciência de ensinar, muita gente ficou para trás aí nessas mudanças drásticas de tecnologia. Isso é uma pena, né? Bom, continuando, temos a versão 3.0, que é o Honeycomb, que é o pote de mel, né? Honeycomb. Olha só, interface otimizada para tablets. Aqui sim, ó. Aqui você já tem uma interface já preparada, né? Otimizada para tablets e phablets. Então ele tem a cara, se você olhar aqui bem, ó, o que isso aqui lembra? O que esse design aqui lembra para você? Bom, eu lembro de um cara que é o Windows 8. Tá? O Windows 8, ele foi uma revolução, né? Ele parece como se fosse um tablet, porque aquela área de trabalho dele, você vai puxando para o lado ali, inclusive os notes e os monitores que são touch, né? Você coloca o dedo ali, você arrasta, é como se fosse um tablet. Isso começou com o Windows 8, Windows 8.1, né? E assim por diante. Depois o pessoal não gostou muito e voltou para o Windows 10. O Windows 10 está com uma cara um pouco mais, um pouco menos para esses esquemas aí
de tablets, tá? E o Video Chat, que foi um recurso também que foi implantado aí no Honeycomb, que é o 3.0. Mais uma curiosidade aí, ó, integração com o Google Talk. Tudo bem? Então, o Google Talk, pessoal, é o comunicador, né, o Messenger lá, de bate-papo do Gmail. Tudo bem? Então, é muito bacana. Você tem vários contatos profissionais hoje em dia, né? E muita gente não consegue trabalhar, por exemplo, com o Facebook aberto. Às vezes até você está falando de trabalho, né? Só que começa a colocar foto ali, começa a colocar coisas, vídeos, né? O Facebook hoje em dia está muito poluído, tem muito vídeo que você fica perdendo tempo ali assistindo. E isso aí não é adequado para o ambiente profissional. Então muita gente faz o quê? Usa o Messenger do Google Talk, que agora parece que até mudou o nome, é o Hangout, né? Não é isso? Tá? Mas tem ali o comunicador, que é o Google Talk. Então, nessa versão aí que foi a 3.0, já tinha aí também acesso ao Google Talk do Gmail. Tudo bem? Vamos ao quadro de novo. Beleza? E vamos prosseguindo. Agradecendo aqui o nosso querido professor Rissatom, trazendo um cafezinho aqui para o professor Macedo. Valeu, Marco. Bom, aqui só para você ver, né? O exemplo do doce aqui, que seria o Honeycomb, nosso pote de mel. Tá? Bom, não sei quem gosta de mel aí, né? A abelha, né? É isso não? Parece que o urso também gosta muito de mel, né? Pelo menos nos desenhos que a gente vê aí, os ursos eles vão e atacam os favos de mel lá, que as abelhinhas passam tempo para fazer. Mas, ok. Bom, Android 4.0. Seguindo ainda, né, a ordem alfabética, né? Então vimos lá desde o C, o Cupcake, Donuts, D, E, Eclair, F, Froyo e agora o G, o Gingerbread, H, Honeycomb e agora chegamos no I, que é o Ice Cream Sandwich. Então essa versão aqui é bastante importante, chamamos ela de divisor de águas entre as versões iniciais e a versão atual. Aqui está escrito Lollipop, tá? Mas não é mais a versão atual, né? Desde um ano atrás, agora é a Marshmallow, já tem um ano já. É um divisor de águas, tá? Porque muita coisa foi modificada nessa versão aqui, que é a 4.0, que é o Ice Cream Sandwich. Então, olha só, lançado em meados de outubro de 2011, tá? E atualizado em março de 2012, versão 4.0. Para chegar, né, na versão Kit Kat, ainda levou um tempo, tá? Que foi a versão aí que mais foi utilizada até hoje, a versão Kit Kat. Já vou falar aí da parceria com o chocolate da Nestlé. Bom, ainda aqui é o 4.0. Permite customização total do launcher, tá? Do launcher. Pessoal, launcher, o que é launcher? Hã? Alguém sabe o que é launcher? Eu não? Alguém que está aqui dentro? Alguém sabe o que é launcher? Vamos lá, pessoal. Dole 1, Dole 2, Dole 3. A gente brinca aqui, né? Vocês estão vendo só eu, né? Mas aqui eu estou enxergando umas 15 pessoas aqui. Isso aqui está parecendo um programa do Faustão, né? Tem gente mexendo com cadeira, arrastando mesa aqui, né? Mas você só consegue enxergar a mim. Alguém sabe, então, o que é launcher? Ó, o pessoal de Uruguaiana respondeu que é lançador, né? Pegou ali e traduziu a palavra. Mas a customização do launcher é o ato de você pegar simplesmente o seu smartphone e customizar, tá? Arrastar atalhos, por exemplo, criar grupos de atalhos. Então hoje é muito comum, né? Você tem vários aplicativos instalados no smartphone, não tem? Então você faz um grupo. Putz, eu tenho 5 jogos aqui. O que eu faço? Eu vou mexer no launcher. Eu vou criar aqui um grupo, escrever games ou então jogos e vou colocar todos os atalhos ali dentro. Isso é uma forma de você customizar o seu launcher, o launcher do seu smartphone, tá? Colocar plano de fundo, colocar foto, mudar a cor, etc e tal. Isso aí é a customização do launcher. Voltando ao quadro lá. Captura de imagens do display. Olha só, pessoal, isso aqui é um assunto polêmico, hein? Captura de imagens do display. O famoso, o quê? Print. Quem nunca deu um print na tela é porque ainda não usou o smartphone, né? E aí eu quero chamar a sua atenção, pessoal. Isso aí é bacana, né? É engraçado, ao mesmo tempo é uma coisa muito séria. Por quê? Às vezes você está falando com algum amigo ali, com algum amigo, uma coisa pessoal sua, está trocando mensagens pelo WhatsApp e você acha que isso aí vai ficar só entre você, né? A conversa vai ficar entre A e B. E aí, quando você menos espera, a pessoa dá um print, né?
captura de imagem da tela ali e manda para outras pessoas. Pessoal, não faça isso, pessoal. Não faça isso, isso é muito feio, tá? Isso é invasão de privacidade, isso é sério, tá? Então, muito cuidado com tudo que você faz aí no seu celular, tá? Porque isso pode, você pensa que isso não vai vazar, mas essa informação vaza com certeza absoluta, tá? Então, cuidado com o que você conversa, com o que você compartilha, com o que você posta em tudo quanto é lugar nas redes sociais, isso aí espalha e não tem como você reverter, tá? É como se fosse um vírus. E também cuidado com o vírus também nos smartphones, que cada vez está crescendo mais isso daí. Mesmo os sistemas operacionais investindo cada vez mais em segurança. Tudo bem? Vamos ao quadro de novo. Vocês gostaram, né, do print? Ok. E acesso a apps na tela de bloqueio, tá? Então isso aqui, por exemplo, hoje em dia você pega o smartphone e você consegue, mesmo com ele bloqueado, tirar foto, né? Daí vem aquele cara que é engraçadinho, você deixa o celular em cima da mesa ali, vai tomar um café, quando você volta e pega ele, tem 35 fotos, né? O cara conseguiu ter acesso à sua câmera, se você não pôs senha, né? O cara conseguiu abrir a tua câmera e ficou tirando foto do nada. E aí isso aí enche o teu celular e você fica irritado. Mas é uma brincadeira aí também de trabalho, a gente não pode levar muito a sério. Editor de fotos embutidos, então hoje em dia quando você vai tirar uma foto, antes de você postar, tem vários e vários aplicativos também, tá? Olha só, desde quando que tem isso aqui, ó? Desde a versão 4.0, não é novidade das versões mais atuais do Android, tá? Então você coloca brilho e coloca cabelo em quem não tem cabelo, né, Nilson? E você faz aí várias e várias montagens antes de você postar a tua foto bonitinha no Instagram, no Facebook, né? E para todo mundo aí, para tua família, nos grupos das famílias. Tem família de tudo quanto é jeito, né? A família do vô, da avó, da mãe, né? E a família do Nilson. E assim vai. Bom, desbloqueio do celular com reconhecimento facial, né? Isso aí é muito bacana, né? Desbloqueio do celular com reconhecimento facial. Você coloca o seu rosto ali na tela, você não precisa digitar códigos e nem nada, e aí você vai ter acesso então ao seu celular. Isso aqui, pessoal, por isso que essa versão do Android é considerada como divisor de águas, porque você viu quantos recursos que foram adicionados nessa versão, tá? Olha só como que ficou muito mais, né, elegante, muito mais impetuoso, muito mais bonito, se assim eu posso dizer, o display, né, o design, o apelo visual que eu sempre digo aqui dessa versão então do Android, que foi a 4.0. Difícil de falar, né? Ice Cream Sandwich, mas é essa versão aí. O docinho, olha só, parece docinho japonês, agora eu vou mexer com o Marco, ó. Esse Ice Cream Sandwich aí parece aqueles, como é que chama? Aqueles, não sei falar esses nomes japoneses aí, moju, sei lá, aqueles docinhos de feijão lá, eu não sei como é que chama, tá? Mas parece aquelas bolachinhas japonesas, muito gostosas por sinal, né? Então esse daí é o docinho, de onde os caras tiraram, né, como brincadeira, o nome dessa versão aqui, Ice Cream Sandwich. Prosseguindo, temos ali a versão de Bean, que é a nossa jujuba, né? Jujuba, olha só, quem nunca comeu jujuba, quem nunca deu jujuba pro seu filho, né? O moleque nasceu lá, tava com 5 meses, 4 meses, o tio e a avó dando jujuba pro menino comer. Vai até engasgar lá de tanto comer. Agradecendo aqui, ó, né, aos nossos produtores técnicos, é Manju, ok? Que é o nome lá que parece o Ice Cream Sandwich, Manju. Ok, a gente não fala coisa errada, né? Beleza. Bom, vamos lá então. Jujuba. Temos 3 versões aqui, ó, 4.1, 4.2 e 4.3. Cada um saiu aí, né? Lógico, em um período, tá? 2012 aqui para 4.1 e 4.2. E a versão 4.3 é de julho de 2013. Então, estamos começando a chegar aí cada vez mais próximos da data atual. Olha lá, opções de acessibilidade melhoradas, reorganização automática de atalhos, melhorias nos comandos de voz. Então, isso aqui eu havia falado agora há pouco, né? Olha só, reorganização automática de atalhos. Então, quando você quer, por exemplo, criar um atalho novo, você quer arrastar um aplicativo para dentro daquele atalho, ele faz isso aí automaticamente, beleza? Melhorias, é claro, né? Então, foi investido aqui em melhorias no comando de voz, ficou mais eficiente, né? Ficou dando menos bug, menos erros. Câmera e o Google Now.
Google Now, pessoal, para quem não sabe, é aquela barrinha, né, do Google ali, que quando você digita ele vai pesquisar direto no Google. Tudo bem? Google Now. 4.2. Fotos panorâmicas. Fotos panorâmicas. E aí eu vou brincar com o Marco de novo, né? Que o Marco aqui é o nosso fotógrafo não oficial, mais oficial, né? Então ele gosta de tirar foto, a gente brinca, né? Mas ele já é profissional, ele faz isso aí profissionalmente já. Eu tenho uma câmera desse tamanho assim, né? Uma lente desse tamanho, ó, uma câmera desse tamanho, uma lente desse tamanho aqui, e ele fica tirando foto de todo mundo aqui, dando aula, etc e tal, ele brinca bastante com isso. Então, quando a gente fala ali da versão 4.2, né, que foi fotos panorâmicas, pode mostrar aqui de novo? Isso. A gente lembra daqueles churrascos de família, né, aquela festa de 95 anos da avó, né? Então tem 300 pessoas ali. Como é que você vai tirar uma foto de todo mundo? Não tem como. Não tem fotógrafo que consiga, não tem câmera profissional que consiga fazer isso. Então, foto panorâmica, aquela foto que você pega e você vai girando, né? 360 graus. Então, esse recurso aí foi incluído nessa versão do Android. Vamos lá para o quadro de novo. É isso aí. Olha só. E aí tem mais outras coisas aqui. Por exemplo, teclado com digitação via gestos, correções de bugs. Sempre, em toda versão, eles vão corrigir bugs, tá? Sempre. Isso sempre, sempre, sempre. E a de 2013, que é a 4.3, suporte ao Bluetooth. Olha que legal, né? Bluetooth. Ó, eu vou te falar, eu não consigo viver sem Bluetooth hoje, tá? Porque, vou dar um exemplo por mim mesmo, né? No meu carro, eu não escuto música de outro dispositivo, só do smartphone. O que eu faço? Conecto com o Bluetooth e ouço música. Então, eu não consigo mais viver sem esse recurso aqui. Interface de câmera atualizada. Muito bacana também esses recursos aí que foram implantados na versão Jelly Bean. Olha aí o design, tá? Design bem bacana também, menos poluído, né? Se bem que os atalhos aqui, como você tá vendo, você pode configurar, né? Então, é que nem a área de trabalho de notebook de gente desorganizada, né? Você olha assim, tem mais atalho do que tela. Tô brincando, pessoal, também faço isso, tá? Então, aquele monte de atalho polui, né? Então, procure criar grupos, criar pastinhas, né? Coloca ali dentro para ser um pouco mais organizado. Olha o Google Now aqui, ó. Essa barrinha aqui é o nosso Google Now. Aqui está informando a previsão do tempo, etc. É isso aí. Vamos ver aqui o doce. É a nossa jujuba. Muito bom isso aqui, mas parece chiclete, né? Você começa a comer assim, fica no dente, não sai, tem que passar fio dental. Jesus amado. É brincadeira. Vamos lá. Kit Kat. Essa versão aí também é bacana, eu gosto bastante dessa versão aí do Android. Utilizei bastante, tá? Um smartphone que eu tive aí faz algum tempo. E ela traz aí uma parceria com a Nestlé. Já vou falar um pouquinho disso daí. Por isso que o Kit Kat, né? Por isso que existe o chocolate Kit Kat da Nestlé. E é o mesmo nome da versão do Android 4.4. Então, teve-se uma parceria, claro, né, das duas empresas, tanto aí da Google, né, quanto da Nestlé. Para quê, pessoal? Por que você acha que eles fizeram essa parceria? Vamos lá. Por que você acha que a Google fez parceria com a Nestlé e que foi aceito, né? Para quê? Dou uma chance, não admito erros. Para ganhar lucro, né? É evidente isso daí, é evidente. Então eles pegaram uma marca famosa, um chocolate que já existia, um chocolate que era famoso também, e lançaram então a versão aí do Android com o nome do chocolate. E foi um marketing muito bem feito, claro, e as duas empresas conseguiram aí dar um up de vendas aí nos seus produtos, ok? Então somente para ganhar dinheiro. Vamos lá para o quadro de novo e vamos ver aqui alguns recursos, né, desta versão. Olha lá, desempenho multitarefa acelerado. Nossa, né? Isso aqui é bom demais, né? Desempenho multitarefa. Bom, multitarefa, pessoal. Conceito multitarefa. Existem pessoas, né, que defendem a tese aí que o nosso glorioso sistema operacional Windows, ele é multitarefa. Mas, na verdade, ele não é, tá? Nossa, professor, o senhor está falando que então eu não consigo fazer mais do que uma coisa na minha máquina só porque eu uso Windows, tá? Vamos lá, vamos alinhar o que eu falei. O Windows ele não é multitarefa. O processador, tá? Que é um mecanismo físico,
ele vai somente processar um processo de cada vez, somente um. Tá? Então ele não é multitarefa. O que acontece é que o escalonamento é muito rápido e você não consegue nem dar conta disso. Tá? Então por isso que você fala, putz, mas eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu ouço música, eu navego na internet, deixo o Facebook aberto, eu mando impressão, eu mando e-mail, eu recebo, etc. Você faz várias e várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma ilusão. Na verdade, um processo é executado somente, o processador ele é ocupado somente por um processo de cada vez, salvo as máquinas que são multicore, dual-core e que tem 2 processadores físicos. Mas se for um processador só, é somente um processo por vez. Tá? Então, o escalonamento é muito rápido. Aí eu vou pedir para você pesquisar um pouquinho na matéria de sistemas operacionais sobre escalonamento de processo. Você vai ver como é que acontece isso, certo? Tá? Mas ele não é multitarefa. Bem, isso é uma lenda. Vamos voltar para o quadro lá. Então, desempenho multitarefa acelerado. Tá? É o que prometia aqui a versão 4.4 do KitKat. Outra coisa, otimização na memória. Otimização da memória. Tá? Aperfeiçoando a tecnologia touchscreen. Então, cada vez ficando melhor, né? Eu não sei qual é a versão, não vou lembrar agora, mas tinha alguns aparelhos aí que eram bem ruins o touch, né? Você pegava e ficava pressionando e tinha que bater assim, o touch não ia, tá? Que nem algumas réplicas, né, que você encontra aí nos camelôs do iPhone, né? Uma vez, eu não vou lembrar agora, mas eu vi um iPhone escrito não era com I, eu acho que era com H, o cara colocou assim, ó, iPhone. Né? E era igualzinho, só que não era iPhone, claro, né? Começava com H. É que nem aqueles negócios de Nike Shox, né? com outra letra lá. Então você desconfia, lógico, não é um produto original, é uma réplica, né? Então o touch não vai funcionar da mesma maneira que um aparelho dessa marca, do iPhone, funcionaria. Identificação de chamadas mais inteligentes. Esse recurso aqui é muito bacana. Identificação de chamadas mais inteligentes. Mesmo que você não tivesse, tá? Mesmo que você não tivesse agendado o contato que está ligando para você naquele momento, se você tivesse o Google Talk, se você já conversa com essa pessoa pelo Google Talk, o que ia acontecer? Ele ia pegar a foto do perfil do Google Talk, tá? E ia mostrar ali no seu smartphone, mesmo que você nem tenha agendado o contato na agenda do seu celular, do seu smartphone, por esse recurso. Bacana? Então é um pouco mais inteligente. Ele conseguia pegar a foto que está lá no Google. Vamos ao quadro de novo. Tá? Então é isso aí, identificação de chamadas mais inteligentes. Para números não encontrados em seus contatos, empresas e usuários de uma conta do Google. É isso que eu falei, tá? Então, para contatos que não são encontrados na sua agenda, ó, tá? Ele pegava então a foto lá do Google, certo? Logicamente, se esse usuário estava com a foto disponível lá também, senão não tem como fazer milagre, né? Ele vai buscar de lá, mas ela não tem, né? Então ele não vai mostrar. Não é porque o recurso não funciona, é porque ele não conseguiu achar a imagem adequada. Bom, a versão 4.4 então. Vamos ver o que vem para cá. Justamente aí o design, tá? Da versão do KitKat. Essa imagem, eu concordo, ficou um pouco escura, tá? Não está dando para você ver muito bem, mas, novamente, aqui a fonte está aqui. Você pode consultar isso daqui agora, então depois, e você vai ver a imagem que está sendo mostrada aí um pouco mais clara. Beleza? Vamos para o próximo slide. Muito bem. Bom, essa foto que você está vendo aí é uma foto lá da Google, tá? Em Mountain View. Mountain View fica ali na Califórnia, no condado de Santa Clara, tá? No estado da Califórnia. Mountain View é uma das cidades aí que fazem parte do Vale do Silício, tá? Como Palo Alto, entre outras, que é uma região ali de aproximadamente 80 quilômetros quadrados, aproximadamente, que a gente fala assim, que é o cérebro pensante do mundo, né? Então, grandes insights, grandes empresários, grandes ideias novas, né? A cada mês que passa, cada época que passa, cada trimestre ou semestre. Então, várias
incubadoras de insights, grandes ideias, vão para esse local aí, que é o Vale do Silício, em busca de oportunidades, em busca de patrocinadores, né, dos seus inventos, tal, para que as suas ideias, os seus projetos deem certo. Então é como se fosse um polo de TI, tá? Então o cérebro pensante aí de TI do mundo fica lá no Vale do Silício. Até eu quero chamar a atenção para você aqui, que seria legal você procurar para você assistir, aquele filme do Steve Jobs e do Bill Gates, tá? Piratas de Silicon Valley, ou Piratas do Vale do Silício. Conta a história aí dessas duas grandes personalidades da informática, tanto Steve Jobs quanto Bill Gates, desde o começo, tá? Desde a época de 70, que eles estavam na universidade ainda, até eles criarem aí as duas maiores empresas aí do mercado, né? A Microsoft pelo Bill Gates e a Apple pelo Steve Jobs, ok? Vamos lá para o quadro de novo. Então, fica a dica aí para você assistir esse filme. Ele não é muito bem produzido, não tem efeitos especiais, né? Ele é um filme antigo já, mas vale a pena. E não é muito longo também não, mas conta a história bem bacana dessas duas grandes personalidades aí do mundo da TI. Bom, então está aí a imagem de Mountain View, que você está vendo, né? Um KitKat com a logo do Android gigante, né? Que nessa época aí ficava lá na frente, justamente para divulgar essa versão, tá? E aí vamos então para... Bom, aqui é a imagem do doce, tá? Então não precisa falar, todo mundo conhece, todo mundo vai no mercado que sabe o que é o doce do KitKat. É o doce mais popular aí do Android aqui no Brasil, o KitKat. A única diferença é que aqui ele tá com o esqueminha, né? Como se fosse o mascote do Android, tudo bem? A única diferença é essa, mas todo mundo sabe qual é o chocolate que nós estamos falando aqui, que é o KitKat. Bom, a próxima versão aqui, que é a 5.0, né, que foi substituída pela 6.0, que é o Marshmallow, que é a última versão, é a versão Lollipop, tá? Que é o pirulito. E aqui eu quis fazer uma brincadeira, né, com o Hulk. Né? Então, esse carinha verde aqui, esse mascote do Android, você viu lá que nos primeiros slides eu falei, né, que dos 15 milhões de smartphones que foram vendidos lá acho que no terceiro trimestre de 2014, 91% era Android. Então, aí tem uma imagem na internet, né, que é essa imagem aqui do Android, que é o Hulk, quer dizer, é uma vantagem esmagadora. Então, por isso que eu coloquei o Android como se fosse o Hulk ali, né? Então, tem aquela cena do Vingadores que o Capitão América vira pro Hulk e fala, né, Hulk, smash, quer dizer, esmaga. Então, é como se fosse aí, eu quis brincar um pouquinho com vocês com essa imagem aí do Lollipop. Aí, fizemos até uma animação para ele ir sumindo devagarzinho aí, bacana. E vamos prosseguindo, então, no design do Lollipop. Um design muito mais atual, tá? Então, tem algumas pessoas que ainda estão com essa versão nos seus smartphones, porque né, tem um pouco de receio para atualizar para a última, porque sempre tem riscos de você perder alguma coisa, ter algum bug, etc e tal. A gente sabe como é que funciona isso daí. Por exemplo, se você perguntar qual que é o Windows que eu tenho na minha máquina, eu tenho o Windows 7. Você acha que eu sou... Você acha que eu sou prevenido ou desconfiado ou não, né? Então eu não uso o Windows 10, tá? Mas isso aí é uma coisa minha, certo? Não gostei muito do Windows 8 também, voltei para o 7. O 7 é um Windows bacana, então eu utilizo nas minhas máquinas pessoais o Windows 7. Mas, opinião particular, né? Pessoal, minha, ok? Beleza, vamos ver aqui então, olha lá, o pirulito, que é o Lollipop. Então muita gente gosta, né? Desse doce aí, bacana. E ali, ó, provavelmente é uma pessoa, né, que está fazendo esse papel aqui, né, aqui dentro do mascote. Lá na frente da Google também, Mountain View, ó, uma outra foto para você ver. Essa foto aí que está até um pouco melhor do que aquela outra. E ali provavelmente era uma pessoa que está ali dentro daquele mascote, né? Ficou ali o dia inteiro, passando calor ali. Que coisa, né? O que a gente não faz, né? Pelo bem da empresa e etc. Beleza, Lollipop. E chegamos então na última versão, que é a versão Marshmallow. Olha só, a versão Marshmallow. Vamos ver aqui se nós temos... depois nós vamos ter um vídeo aqui depois desse cara. Beleza. Bom, o que foi investido nessa versão aqui? Olha só, foi investido
em segurança. Lembra que eu comentei para vocês um pouquinho, tem que tomar cuidado com o que você posta, tal, que eles sempre investem em segurança. Nessa versão 6.0 Marshmallow, foi investido em segurança também, mas temos que tomar cuidado com isso, tá? Permissões de privacidade para apps, ok? Logicamente, né, também foi investido em performance, em desempenho. Vou colocar aqui performance como sinônimo de desempenho, tá? Bateria, olha só, bateria é uma coisa que a gente queria que não acabasse nunca, né? Então, quem conseguir inventar ou criar uma bateria, né? que não acaba nunca, esse cara vai ser o homem mais rico do mundo, né? Porque não tem como, né? Isso não tem como. Existem estudos, pesquisas científicas, trabalhos de doutorado, etc e tal, só que ninguém chegou ainda numa coisa mais plausível, né? Uma coisa mais tangível ali que exista mesmo. Eles conseguem fazer o quê? Cada vez mais aumentar um pouquinho, né? Pelas células, etc. Tá? E o recurso 12 também, que era a versão aí 6.0. Tá? Agora então nós temos, temos aqui ó, só para você ver como é que ficou o design, tá? Da versão 6.0, um design muito mais atual, né? Você viu que aqui ó, o Facebook não pode faltar, né? Tá aqui na tela, o comunicador também do Facebook, que é o Messenger, e assim vai, né? Beleza. E aqui então o Marshmallow, o docinho Marshmallow. Esse docinho aqui, para falar a verdade, ele é bacana, ele é gostoso. Você vai comendo assim, você vai comendo, não tem fim. É que nem pipoca, você não para de comer, né? Ele é bem bacana, esse Marshmallow aí. E agora nós temos um vídeo, pessoal, tá? Que vai contar aí para vocês um pouquinho dessa evolução que eu falei até aqui do Android, tá? Então, a gente vai dar uns minutinhos aí para comentar sobre o vídeo. Depois nós temos um momento de perguntas, tá? E eu volto para fazer alguns comentários. Até mais. Nos 5 anos, esse robozinho verde passou a fazer parte da vida digital de milhões ao redor do mundo. O sistema operacional criado pelo Google já é o mais popular do mundo móvel e está presente tanto em smartphones quanto em tablets. Conheça um pouco da trajetória do Android. Hoje, a plataforma Android possui 75% do mercado de smartphones. No total, mais de 500 milhões de aparelhos e mais de 600 dispositivos diferentes usam o sistema. Segundo o Google, a plataforma Android ganha nada menos do que 1 milhão de novos usuários todos os dias. Criada em 2003 por Andy Rubin, a Android Inc. foi, em princípio, uma empresa de tecnologia totalmente independente. 2 anos mais tarde, em 2005, o Google comprou a companhia e colocou todo o seu time para desenvolver uma plataforma móvel baseada em Linux. Nascia, então, o sistema operacional aberto Android. O primeiro aparelho com o novo sistema foi lançado em 2008 nos Estados Unidos. No Brasil, o HTC Magic só chegou 1 ano depois, em setembro de 2009. Hoje o Android está na versão 4.2. Para batizar cada versão, o Google resolveu dar nomes de sobremesas a cada atualização do sistema. Em abril de 2009, a versão 1.5, ou Cupcake, introduziu a correção automática nos textos e também os famosos widgets, que até hoje são uma das melhores funções da plataforma. Em seguida, a versão 1.6, Donut, trouxe a busca online automática a partir da página inicial do aparelho. Mais do que isso, a apresentação do consumo de bateria também foi atualizada, mostrando em percentual quanto cada aplicativo estava consumindo da energia do aparelho. Ainda em 2009, a versão 2.0 Eclair permitia o uso de múltiplas contas do Google em um mesmo aparelho, o que facilitou o sincronismo de e-mails e contatos para muita gente. Em janeiro de 2010, o Android 2.1 trouxe uma função inovadora. Passou a ser possível ditar textos para o aparelho realizar buscas na internet, o que surpreendeu muita gente. Em seguida, na versão 2.2, Froyo, a grande novidade foi a possibilidade de transformar o dispositivo em um ponto de acesso via Wi-Fi, usando a rede 3G. Além disso, um grande passo nessa fase foi a introdução do Flash no navegador, o que bateu de frente com seu principal concorrente, o iPhone.
Já no final de 2010, a versão 2.3 trouxe pela primeira vez o suporte à voz sobre IP, o famoso VoIP, que permite o uso de aplicativos para chamadas de voz, como o Skype, por exemplo. E no início de 2011, o Android 3.0 foi o primeiro a operar em telas maiores, com gráficos melhores e um sistema de barra de avisos totalmente reformulado. Nessa fase, surgiu também a janela para gerenciamento de aplicativos abertos, trazendo mais uma experiência dos PCs para os telefones inteligentes. No final do ano passado, o Android 4.0 Ice Cream Sandwich reformulou toda a interface da plataforma mais usada no mundo. A principal novidade foi a criação de pastas na tela principal do aparelho. Além disso, a partir dessa versão, passou a ser possível escolher quais aplicativos devem começar a rodar assim que você ligar o smartphone. Em julho deste ano, a versão 4.1 Jelly Bean incluiu novos elementos internos e uma nova pesquisa. Mas a parte mais impressionante ficou com a velocidade. Quem atualizou garantiu que o Android havia ficado mais rápido do que nunca. E a atualização 4.2 ficou por conta da segurança. Esse é um ponto fraco do Android. Ao longo desses anos, diversas falhas e vulnerabilidades já foram encontradas na plataforma. E ela é hoje alvo para inúmeros vírus e malwares. Por ser uma plataforma aberta, o Android conta com diversas opções de lojas de apps para seus usuários. A oficial é a Google Play, mas alguns aparelhos, como os tablets da Amazon, usam uma loja de apps própria da empresa, a Amazon App Store. Ao todo, de acordo com o Google, a loja Google Play tem mais de 700 mil aplicativos diferentes e mais de 25 bilhões de downloads já foram feitos por seus usuários, sejam eles de apps pagos ou gratuitos. Aqui no Olhar Digital você fica por dentro de todas as novidades do mundo Android. Para saber mais sobre a plataforma mais usada no mundo, acesse agora Olhar Digital. Ok, pessoal. Bom, vocês viram aí que bacana o vídeo, tá? Sobre as versões do Android do Olhar Digital, tá? Esse canal aí, pessoal, esse Olhar Digital, ele é bem bacana e traz bastantes vídeos, né? Vários vídeos aí legais, não só de Android, tá? Mas tudo que gera em torno de tecnologia. Então, bacana, quem não conhece, vale acessar, olhardigital.com.br. Tá? Então, dispensa comentários sobre o vídeo, tudo que nós estávamos conversando aqui, quando nós começamos a falar sobre as versões do Android até agora. Tá? Então, foi um resumão aí para você esse vídeo. Vamos ao quadro, então, temos alguns conteúdos para ver com vocês ainda. Antes da gente ir para o finalzinho da aula aqui na ferramenta que eu vou apresentar para vocês o Android Studio. Tá? Então vamos ver aqui a estrutura da plataforma Android. Né? Então quais são os mecanismos, quais são as ferramentas, quais são os recursos que são disponibilizados aos desenvolvedores para trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos mobile. Bom, Android é plataforma open source, então código aberto, como nós já discutimos durante a aula aí, para dispositivos móveis, né? E é mantida lá pela ela foi criada aí pela Open Handset Alliance, hoje é pela Google. Então nós temos o SDK, né, que é o kit de desenvolvimento de software, tá, que eu já tinha falado para vocês também, que são algumas ferramentas, ele vai disponibilizar algumas ferramentas específicas então para os desenvolvedores, ok? Olha só, necessárias para desenvolvimento de aplicações para a plataforma Android. Novamente friso, utilizando a linguagem Java, tá? Utilizando a linguagem Java. Agora vamos falar um pouquinho sobre os recursos, certo? O primeiro que tem aqui, ó, Application Framework, que são os nossos componentes, né? Framework são os nossos componentes. Olha só, proporciona a reutilização e substituição de componentes. Então é possível você trabalhar com vários frameworks, tá? Nativos ou não, dentro do Android. Tá? Então, isso é possível. Dalvik Virtual Machine. Tá? Dalvik Virtual Machine. Esse cara aqui nada mais é que a máquina virtual específica para o Android. Lembra que o Java tem a JVM, que é a Java Virtual Machine, JVM, né? Lembra quando nós estávamos trabalhando, não sei se eu dei essa aula para vocês, nós chegamos a trabalhar um pouquinho com Java para smartphones.
só que era o Java ME, né? Java ME, que era Micro Edition. Então, dentro desse cara aqui, nós também tínhamos o KVM, que é a mesma coisa, tá? KVM é a máquina virtual específica para essa distribuição do Java, que é o Java ME, Micro Edition, específico então para dispositivos mobile. E aqui no Android nós temos o DVM, que é o Dalvik, né? Dalvik Virtual Machine. Browser integrado, olha só, né? Nós temos aqui o browser integrado, baseado no WebKit. Bom, o que é o WebKit Engine? O que é o WebKit? Se você for procurar no Google lá, você vai achar que o WebKit são motores de renderização, tá? E o que vem a ser motores de renderização? Beleza, professor, o senhor falou o que é, mas daí? O que significa isso? Nada mais é que a capacidade da tradução, tá? De uma página, certo? Dos códigos que são necessários para formar tudo que você está vendo na página. Nada mais é que isso. O WebKit é isso. É o fato de você olhar uma página bonitinha no seu browser lá e ela já vem traduzida para você. Mas por trás tem todos os códigos que foram necessários para gerar essa página gráfica que você já está vendo. O WebKit que faz isso. SGL, 3D Libraries, tá? Ou seja, gráficos otimizados. Possui biblioteca 2D, 3D, OpenGL, aceleração de hardware, tá? E assim vai. E também temos aqui o recurso do SQLite. Ou SQLite, você pode falar, né? Ou SQLite, ou então SQLite, que é como se... porque isso aqui é um recurso de banco, tá? Olha só, para guardar dados estruturados. Então, durante a disciplina, né? A partir acho que da quarta, ou quinta ou sexta aula, nós vamos trabalhar com uma aplicação com banco. Qual que é o banco que nós vamos utilizar do Android? É o SQLite, por isso que ele está ali. Tá? Então são recursos que nós vamos estar trabalhando na prática aí, nessa disciplina aí, um pouco mais para frente. Ok, suporte multimídia para áudio, vídeo, formatos de imagem, tá? Telefonia GSM, Bluetooth, e mais ali embaixo você vê também a parte de câmera, GPS, compasso e acelerômetro, tá? Depende de hardware. O último aqui, não menos importante, rico ambiente em desenvolvimento, tá? Rico ambiente de desenvolvimento, incluindo um emulador, tá? Isso aqui eu já vou mostrar para vocês aqui na prática, que o Android, então, o Android Studio, no caso, ele tem um emulador para você não ter que trabalhar com um dispositivo físico, tá? Você pode também emular diretamente, você pode colocar um cabo USB ali, fazer a sua aplicação dentro do Android Studio, quando mandar executar no seu celular. Você pode, tá? Mas a ferramenta nos possibilita um emulador. E como aqui não tem como ficar mostrando o celular para vocês na câmera, nós vamos trabalhar com um emulador que vai ser mostrado na tela do meu Note para vocês durante as aulas. Ok? Ferramentas de depuração, memória, performance e um plugin para o Eclipse, tá? Que é o ADT. Que é o pessoal aí que trabalhava com Android há alguns anos, né? Ou até que faça isso ainda hoje, dentro do Eclipse, trabalha com esse plugin aí que é o ADT. Tá? Então, lembra que eu falei no começo da aula que hoje em dia, até dentro do Visual Studio, você consegue trabalhar com Android, a partir da versão 2015 lá. Beleza? Temos mais um slide aqui. Bom, com a plataforma de desenvolvimento Android, um conjunto de aplicações fundamentais vem acoplado. Então, quais são as aplicações aí que ele já vem junto quando você baixa o Android para que você consiga desenvolver? Por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo que vai trabalhar com GPS, tá? Eu consigo? Consigo. Já vem junto ali, ó, tá? Olha só, navegador aqui, ó, mapas, né? Consigo trabalhar com agendas e assim por diante. Então, isso aí quando você baixa esse pacote, ó, programas de SMS, né? Para fazer uma aplicação para testar aí, para você mandar um SMS, um cliente de e-mail. Então, tudo isso daqui, quando você baixa o Android Studio, ele já vem instalado na máquina de vocês. Beleza? Perfeito? Bom, vamos para um rápido momento de perguntas e eu já volto para apresentar a ferramenta, né, nos minutinhos que faltam da aula aí para vocês. Até lá!
Ok, pessoal. Bom, daqui para frente, né, as nossas aulas vão ser assim, né? Eu vou estar sentado na frente do Note aqui e a gente vai conversando, então eu vou mostrando nossas aplicações para vocês, tá? Temos uma pergunta lá do Polo de Paraupebas, é Paraupebas que fala, né? Beleza. A partir de qual versão do Android foi integrado o SQLite? Não é qual versão, tá? Ele faz parte do SDK, tá? Então, quando você baixa o Android Studio, você pode trabalhar com qualquer versão. Você pode fazer um aplicativo e você pode ver como esse aplicativo fica na versão 1.5, na versão 1.6, na versão 5.0, na versão 6.0. Tudo bem? Acho que é isso que o aluno queria me perguntar aí. Temos mais alguma coisa por enquanto? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, pode cortar aqui para o Note, é onde você vai ver aqui. Não tá ligado. Pera aí, deixa eu só ligar um pouquinho aqui. É que eu desliguei aqui para mexer na minha tela. Isso. Agora sim, né? Beleza. Desculpem aí minha falha. Tá. Agora você está vendo a minha tela aqui, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui outra coisa para vocês que eu queria. Isso aqui, ó. Bom, se alguém perguntar aí, bom, onde que eu vou baixar o Android Studio? Então tá aqui, ó. O link é esse. Foi encaminhado para vocês no começo do semestre aí, para os polos, né? De onde você baixa cada software. Então tem esse link aqui lá para baixar o Android Studio. Tá? https://developer.android.com/studio/index.html. Quando você entra nesse link, ele de cara aqui, ó, já vai ter um botão bem grandão aqui embaixo para você baixar o Android Studio. E para instalar, né, lógico que você vai aguardar ele fazer todo o download ali. Para instalar é um sistema inovador para você fazer a instalação. Sistema NNNF, ou seja, Next, 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 Finish. Não tem segredo, é super fácil. Ou no português, né, PPPF, ou seja, próximo, próximo, próximo e Finish, né? Não seria Finish, mas ok, você me entendeu aí. Bom, voltando então para a ferramenta, aqui eu já estou com o Android Studio aberto. Em um exemplo que eu vou trabalhar com vocês, tá? Durante as próximas aulas, já está feito aqui. Então, essa é a cara aqui do meu Android Studio. E aí nós temos aqui diversos arquivos. Na lateral esquerda aqui, vou trabalhar com o zoom com vocês, tá? Então temos aqui, ó, a pastinha Java. O Android Manifest, esse arquivo aqui, ó, é um arquivo XML importantíssimo para qualquer aplicação dentro do Android. Se eu dar um duplo clique nele aqui, ó, ele vai falar coisas para mim, por exemplo, qual que é a Activity. A Activity, a gente vai estar vendo isso aí nas próximas aulas, são as nossas telas, tá? Qual que é a tela que vai entrar primeiro? Então tá aqui, ó, principal, certo? E outras coisas mais, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa classe aqui, sobre tudo que tem dentro de uma aplicação Android na próxima aula. O Res aqui, Layout, tá? Ele é de acordo com as activities que eu tenho, mas na forma gráfica, tudo bem? E aqui eu tenho na pastinha Java, deixa eu abrir aqui o Android, isso, eu tenho as classes, tá vendo? Se eu abrir aqui, por exemplo, uma classe principal que está aqui, ó, você vai ver que a programação nela é tudo Java, quer ver? Ó? Um duplo clique aqui, isso, ó, tá? Então quem trabalha com Java já sabe, olha só, Public Class Principal, que é o nome da minha classe, está fazendo uma herança aqui e assim por diante. Então, tudo isso aqui é programação Java. Então, é isso que nós vamos ver aí durante a disciplina. Para executar esse cara, quando você executar, lá em cima tem um botão para você clicar nele, né, que é o Run aqui, tá? Executar a aplicação. Ele vai trazer um emulador. O emulador já deixei ele aberto aqui para mostrar para vocês. Então, é com esse cara que vai fazer aí a simulação de um smartphone que nós vamos trabalhar. Beleza? E esse exemplinho aqui ele faz um link. Eu escrevo o nome aqui, tá? Clico no entrar, ele vai abrir uma outra activity. É só isso que ele faz, tá? Pessoal, bom, isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Eu só quis mostrar um pouquinho para vocês aqui do Android. Temos mais um slide lá para finalizar a nossa aula, que é uma frase que eu quero deixar com vocês. Então, veja bem, olha só. O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. E o realista ajusta as velas, né? Então essa frase aí, quem escreveu ela, né, foi William George Vart. Esse cara aí, ele foi um teólogo católico romano, de nacionalidade inglesa,
Ele nasceu aí no dia 21 de março, um dia antes de mim, de 1812, lá em Londres, né? E morreu dia 6 de julho de 1882. Então, morreu perto do ano que o Roberto nasceu, né? Mais ou menos isso daí. Bom, essa frase aí só pra gente finalizar a aula, né? Que quer dizer aí que não adianta você reclamar do que está acontecendo com você, né? Então, você tem que levantar a sua cabeça, seja qualquer situação que você estiver passando, e ir para frente, né? Encarar a realidade aí que é a nossa vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? E vamos com tudo aí para a próxima aula. Um bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem. Grande abraço.